Por que que é tão difícil emagrecer e principalmente manter o peso perdido? Bom, para você que não me conhece, meu nome é Vinícius Cabestré, eu sou nutricionista e trabalho principalmente com mulheres que querem emagrecer e ter um corpo mais bonito, se sentir bem na frente do espelho de verdade. E no meu conteúdo eu sempre abordo como é possível a gente fazer isso sem sofrer na alimentação. Mas vamos para o assunto em questão. Por que que é tão difícil emagrecer? E por que que é tão difícil manter o peso perdido depois de conseguir emagrecer? A gente tem vários fatores que influenciam nisso. Eu vou enumerar 4 aqui com vocês para a gente debater, para a gente aprofundar um pouco mais. Eu acho que são os principais 4 responsáveis por dificultar o seu processo de emagrecimento e por dificultar o processo de manutenção do peso perdido. Eu vou enumerar eles aqui em 4, não está em ordem de o pior ou melhor, apesar do primeiro ser com certeza o pior de todos, vocês vão entender no final o porquê. Mas o primeiro ponto responsável por tudo isso é a falta de adesão à dieta que a maioria das pessoas tem. Primeiro que é muito difícil você encontrar um planejamento que faça sentido para você, que você goste realmente de seguir e que você consiga manter no médio e longo prazo. Não vou nem falar longo, mas no médio prazo. Geralmente o pessoal faz uma semana, 2 semanas no máximo, e aí já está desistindo do planejamento. Mas essas pessoas, na maioria das vezes, são pessoas que estão procurando o atalho, o caminho mais fácil, o caminho que dá mais resultado, que elas acham que você transformadas em 15 dias, em 30 dias, e aí acabam seguindo um planejamento que não faz sentido para a realidade dela, para a rotina dela, para os gostos pessoais de alimentos dela, e muito menos tem o que ela gosta de comer realmente. Então, para essas pessoas que estão seguindo uma dieta muito restrita, que estão passando fome, é muito normal que esse processo não se alongue, que a gente pare ou desista com 7, 15 dias. É muito difícil você que ama pão, por exemplo, conseguir seguir durante um longo período uma dieta sem pão. Então, com certeza, a sua adesão vai ficar prejudicada nesse caso. Agora, mesmo pensando no caso de uma pessoa que tem uma dieta que faz sentido para ela, que tem ali os alimentos que ela gosta muitas vezes, que encaixa ali na rotina dela, que faz sentido para ela, é normal que depois de um período um pouco maior, seguindo um planejamento, ela comece a relaxar. Então, começa a relaxar muitas vezes no sentido de se permitir. Ah, eu fiz a dieta essa semana, então eu posso fazer isso. Eu mereço fazer aquilo. Eu posso comer um chocolate a mais do que está planejado. Eu mereço tomar uma cerveja depois do treino aqui, porque eu treinei 3, 4 vezes essa semana. E muitas vezes alguns relaxamentos do tipo, eu não vou pesar esse alimento aqui não, porque eu já sei quanto é 100 gramas de olho. Eu não vou tomar essa quantidade de água aqui, ou não vou calcular o quanto de água que eu estou tomando, porque eu já sei o tanto de água que eu tenho que tomar e eu já tomo isso naturalmente. Então isso é uma sabotagem, é uma autossabotagem de uma pessoa que vinha bem no processo, que vinha evoluindo muito bem, entendeu que conseguia progredir e começa a se sabotar por merecimento ou simplesmente por achar que já sabe como é, não precisa pesar, não precisa calcular. Então, pensando em saldo calórico, que é o que realmente dita a sua evolução no emagrecimento, uma pessoa que gasta 2.500 calorias e estava consumindo 2.200, por exemplo, começa a não pesar o alimento e passar um pouquinho, chegar em 2.400, começa a se permitir um pouco mais, às vezes até passar do consumo de 2.500 calorias, e esse emagrecimento começa a reduzir a velocidade ou você começa até a engordar de novo. E aí você muitas vezes pensa assim, mas eu estou fazendo tudo certo. Mas quando você põe na ponta do lápis, 99% das vezes que o seu emagrecimento parou, é porque você já não está mais fazendo 100% do que foi planejado para você. A gente tem alguns outros fatores que fogem um pouco dessa regra, a gente vai falar deles hoje ainda aqui nesse vídeo. O segundo ponto é a falta de motivação. E muita gente desmotiva porque o processo de emagrecimento não é um processo linear. E as pessoas se iludem com a perda de peso inicial. Às vezes perde 2, 3 quilos na primeira, na segunda semana e acha que vai manter essa perda de peso no longo prazo. E deixa eu explicar uma coisa para vocês. Essa grande perda de peso que acontece no começo, ela não acontece porque você perdeu 2, 3 quilos de gordura. Ela acontece porque você desinchou, você perdeu a retenção de líquido. Quando você reduz o consumo de calorias, aumenta o consumo de água, começa a comer mais limpo, começa a treinar, você também elimina o excesso de líquido que você tem no seu corpo. E esse líquido ele é muito volátil, você ganha muito fácil e perde muito fácil. E às vezes você perde 2, 3, 4, 5 quilos de líquido e aí você
nossa, meu Deus, eu vou perder 5 quilos por semana. E não é bem assim que funciona. O processo de emagrecimento leva muito mais tempo e a sua vida não é linear. Você não consegue seguir o planejamento e treinar da mesma forma todas as semanas. Por isso que o seu resultado oscila muito. E é importante você lembrar que o peso na balança é só uma das referências que a gente usa de evolução. Ela é uma referência boa, em alguns casos ela até ajuda assim, a gente a entender o que está acontecendo. Mas ela não é nem de perto a melhor forma de avaliação para saber se uma pessoa está evoluindo ou não. Já adianto aqui para vocês que para mim a melhor forma de avaliar uma evolução é por foto. Quando você coloca uma foto do lado da outra, aí não tem como mentir. Se a foto está melhor, é nitidamente que ela vai estar melhor. Se a foto está pior ou se ela está igual, é nitidamente que ela está pior ou igual e que algo precisa ser feito para que isso mude. O terceiro ponto é a fome. A gente tem alguns estudos que apontam que a sua fome ela aumenta proporcionalmente cerca de 100 calorias para cada quilo perdido. Então, se a sua fome proporcional é de 2.000 calorias, é claro que a fome não funciona 100% assim, gente. Mas é um cálculo estimado proporcional, tá? Então, se você tem uma fome de 2.000 calorias, a cada quilo perdido, a sua fome vai aumentando a ponto de ser em torno de 100 calorias para cada quilo perdido. É bom novamente deixar claro que nosso estômago não se enche de calorias, ele se enche de volume, tá? Então dá para você encher o estômago com 200 calorias se você comer só verdura, legumes, por exemplo. E às vezes comendo 1.000 calorias de pizza você ainda não está satisfeito, não está cheio. Mas é só um cálculo proporcional que os estudos mostram pra gente. E o quarto ponto é adaptação metabólica. O que é isso? Sabe quando as pessoas falam que quanto mais peso você perde, mais difícil fica de perder peso? Então, parte é por conta da adaptação metabólica. A gente entende que para cada quilo que você perde, o seu metabolismo ele desacelera de 20 a 25 calorias. E quando a gente pensa em uma pessoa que tem que perder 5, 6 quilos para chegar aonde ela quer, o resultado final, isso é praticamente irrelevante. Agora, quando a gente pensa numa pessoa que tem que perder 40, 50 quilos, isso se torna muito relevante. Então, se você é uma pessoa que tem um déficit calórico de 500 calorias, por exemplo, e você perde 20 quilos, teoricamente, não é 100% assim, mas você já acabou com o seu déficit calórico só pelo peso que você perdeu. E se eu tivesse que enumerar um quinto ponto aqui como ponto bônus para vocês, eu diria que muitas vezes, quando a gente está no processo de emagrecimento, a gente acaba ficando com menos energia, mais fraco, mais cansado, justamente pela depleção de energia que a gente está na alimentação, a gente está comendo menos do que o corpo gasta. E aí muitas vezes você começa a treinar pior, você começa a pedir ao invés de buscar, você começa a ir de carro nos lugares que você ia a pé, subir de escada rolante nos lugares que você subiria de escada, subir de elevador ao invés de subir de escada, e você acaba reduzindo um gasto que a gente chama de NEAT, que é um gasto calórico sem atividade física. E isso é muito importante no processo de emagrecimento. Você provavelmente já ouviu algum profissional falando para você aumentar o seu NEAT, gastar mais energia, ir no mercado a pé, subir uma escada ou alguma coisa assim, sempre potencializa o seu emagrecimento. E inconscientemente, quando a gente está mais cansado, com menos energia, a gente começa a reduzir esse gasto e até reduzir o gasto do treinamento. Você começa a ficar mais fraco, pular exercício, reduzir a carga, fazer menos repetições, e você diminui o seu volume de treino e também diminui o gasto calórico. O fato, no geral, que engloba tudo que eu estou falando aqui para vocês, se você não está emagrecendo mais, se você está em platô, é porque você não está em déficit calórico. Se você tivesse déficit calórico, você continuaria emagrecendo, independente de qualquer coisa que eu falei aqui para vocês. Então, mas o cálculo disse que eu estou em déficit calórico. O cálculo é um cálculo de aproximação. Provavelmente no seu caso, ele não está sendo um cálculo exato, não está acertando, ou você está errando no consumo. Muitas vezes você acha que está consumindo uma coisa, está às vezes errando no tempero, passando demais no óleo, no azeite, passando as calorias no preparo. Então tem que tomar cuidado com tudo isso. O fato é que se você não está emagrecendo, você não está em déficit calórico, você precisa de um déficit calórico para emagrecer. Como é que a gente faz para resolver todos esses problemas aumentando a adesão à dieta? Se você aumenta a adesão à dieta, você resolve o primeiro problema, o segundo problema, o terceiro problema, o quarto problema, resolve tudo. Aumentando a adesão e ajustando o planejamento, claro. Então muitas vezes você já emagreceu demais e precisa mexer no planejamento para reduzir o seu consumo calórico ou precisa aumentar o seu gasto, com mais cardio, com mais treino, por exemplo. E muitas vezes, se falta adesão ou se falta motivação, mexer no planejamento também facilita.
Então, só da gente trocar o planejamento do paciente, eu vejo isso na prática atendendo os pacientes aqui na consultoria. Às vezes eu mexo alguma coisa no plano, nem alterei nada muito funcional, estrutural, só mudei um alimento que estava ali, coloquei em outro lugar, a pessoa se sente mais motivada porque ela se sente assistida, tem alguém junto com ela. E aí o pessoal consegue manter um nível de motivação muito maior do que nas consultas tradicionais aí. Então, basicamente isso, os cinco principais pontos do porquê é tão difícil emagrecer, do porquê é tão difícil manter o peso perdido e ter longevidade na dieta aí. Mas a gente consegue resolver tudo isso com um bom acompanhamento e realmente estando junto com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha feito sentido para você. E se você quer saber mais sobre como funciona a nossa metodologia de trabalho, onde a gente vai montar um planejamento para você e te acompanhar com uma dieta que encaixa na sua rotina, tem os alimentos que você gosta e a gente consegue metrificar o seu resultado semana a semana, de 15 em 15 dias, te manter motivado, ajustando e facilitando toda a rota para você, é só clicar no link que está disponível aqui embaixo, conversar com a nossa secretária, ela vai bater um papo com você, entender a sua necessidade e explicar todo o nosso trabalho aqui sem compromisso nenhum, tá? Mas, no mais, espero que tenha te ajudado, que tenha te servido e a gente se vê no próximo vídeo.